A refração. Refração. Bom, não é novidade para ninguém que existem vários meios no qual a luz pode se propagar no universo. Ela pode se propagar na água, no ar, no vácuo, no óleo. Ela pode se propagar em tantas coisas diferentes e com propriedades tão diversas que ela acaba por ter sua velocidade alterada. Por exemplo, se eu não me engano, a velocidade da luz na água é de apenas 200 mil km por segundo, enquanto no ar é 300 mil km por segundo. Isso acontece porque são meios distintos. Quando a luz troca de meio, a gente chama esse fenômeno de refração. A refração, geralmente, as pessoas falam que a luz muda a sua trajetória, né? Por exemplo, ela estava indo assim, trocou de meio, ela vai assim. Isso não necessariamente precisa acontecer. Se ela estiver perpendicular ao meio, se ela for igual, se o raio de luz, quando você desenhar, for igual ao normal, então não há mudança de trajetória, somente na velocidade. Então, pode haver mudança de trajetória. Legal. Melhor do que falar é exemplificar, né? E tem uma fórmula também. A gente tem... Tá, é melhor desenhar. Aqui, ó. A letra que geralmente é usada para representar o índice de refração, o índice de refração é mais ou menos em quantas vezes o meio que a luz está andando deixa ela mais lenta do que no vácuo, que é a velocidade máxima dela. Então a gente tem aqui isso, um meio 1, que tem um índice de refração 1, e aqui o meio 2, que tem índice de refração 2. É um N, tá? Aí chega a luz. Sempre que você for desenhar raios de luz, você acostuma fazer essas setinhas, tá? Para mostrar o sentido. Aqui é a reta normal. O meio 2, nesse desenho eu vou fazer ele ser menos, ele refratar a luz, ele diminuir a velocidade da luz menos do que o meio 1. Ou seja, no meio 2 a velocidade da luz é maior do que a velocidade no meio 1. Dá pra ver que mudou a direção, né? Quer dizer, mudou a direção. E o sentido também. Aqui a gente vai chamar de θ1. E aqui de θ2. Bom, como é que a gente calcula isso aqui? Simples. N é igual à velocidade da luz no vácuo. C é a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Então ela anda 300 milhões de metros por segundo.
uma outra formulazinha que você vai usar muito provavelmente mais daqui pra frente, né? Lá no ensino médio. Que é o índice de refração 1 vezes o seno do ângulo 1 é igual a 2 vezes o seno do 2. Simples assim, não sei. Aqui. O que é seno? Você vai saber um dia e aí você vai se lembrar disso. Aí você volta nesse vídeo e aprende de novo. Tem as leis da refração também, né? Algumas leis. Elas são meio curtinhas, mais baseadas no desenho mesmo. A primeira lei é bem parecida com a lei a primeira lei da reflexão, que diz que o raio incidente, o refratado... aqui é o raio refratado. Diz que a reta normal, o raio incidente e o raio refratado são coplanares. Raio incidente, refratado e reta normal são coplanares. E aqui a segunda lei, assim, para θ incidente, né, diferente de zero, né, ou seja, se for zero, vai estar exatamente perpendicular. E quando está perpendicular, o que acontece... vou desenhar aqui, Z1. Z1. Simples assim, né? Não muda a trajetória. Para θ diferente de zero, ou seja, o ângulo em relação ao normal é zero, temos quando isso acontece, aqui a gente tem N1, N2. Quando isso acontece, significa que a velocidade da luz no N2 é maior do que no N1. Mas para ajudar a memorizar isso, você pode pensar, eu sei esse nome, mas teve um filósofo grego que ele disse uma vez que a luz sempre tenta percorrer o caminho mais curto. Isso é mais ou menos certo. Para ajudar a lembrar, ajuda. É mnemônico. Aqui, a velocidade da luz é menor, então ela vai num caminho mais certeiro até o chão. Aqui é maior, então ela vai mais... não é o menor caminho. Me desculpe. Mas ela sempre tenta atingir no mesmo tempo. Não tenta botar matemática nisso por enquanto,
Mas só pensa isso. Aqui é a velocidade maior, então vamos supor, aqui tem um chão. Aqui ela vai chegar num tempo, aqui ela quer chegar no mesmo tempo. Então, ela quer chegar mais ou menos no mesmo tempo. Isso ajuda a lembrar. Velocidade maior, ela vai então percorrer um caminho mais longo. Pensa isso, só pensa, não escreve sobre isso. É só para ajudar a lembrar. Então, e nem tenta aplicar esse pensamento em matemática, é só para ajudar a lembrar mesmo. Então, aqui ó, a gente pode dizer quando N1 N1 maior do que N2, ou seja, o índice de refração do N1 é maior do que N2, e o índice de refração, quanto maior for, menor a velocidade da luz. Você percebe aqui que se... aqui a velocidade no meio. Então, se a velocidade no meio for bem baixa, o N vai ser maior. Então, quando o N1 maior que o N2, ou seja, o N1 refrata mais do que o N2, aqui tem V2, aqui tem V1, né? A gente tem aqui V1 menor do que V2 e o θ I menor do que o θ 2. Para ajudar a lembrar disso, dá para você pensar que é invertido. Quando um é maior do que o outro, as outras duas coisinhas são com... né? Um negócio booleano invertido. Mas tem outra possibilidade, né? A gente faz aqui, ó. Estou fazendo bem exagerado porque eu quero. Pode acontecer isso mesmo. Uma coisa muito legal disso é que às vezes dá pra você fazer ele refletir. Dá pra você botar ele assim, ó. Aqui pode ser de tamanha diferença com esse, que o raio, ao invés de vir assim, vem assim, vem assim, vem assim, prau, reflete. Não com uma reflexão normal, né, em vários casos, mas tem um limite que ele não fica mais no meio, ele volta. É bem legal isso. Já vi exercícios com isso, com relação à fibra óptica e tal. Eu achei muito legal. Então, para você fazer um espelho com uma coisa que não é espelho, mas um espelho bem entre aspas, né? Enfim. Ângulo de incidência. Ângulo de refração. N1, N2, V2, V1. Bom, aqui a luz, ela pensa isso, só pensa. Aqui a luz, ela está tentando chegar mais rápido, ela está tentando percorrer um caminho mais curto do que esse percorreria até um suposto chão. Então, é porque ela aqui está com uma velocidade menor. Então, nós podemos dizer que quando N1, aqui a velocidade dela é maior do que nessa, né? N1 maior do que N2, então θ é a incidência. Opa! Ah, não! Tá, é invertido. Se a velocidade nesse meio é maior, então o índice de refração é menor. Tá, então N1 menor do que N2. Então θ I menor do que θ R e V1 maior do que V2. É simples assim. Deu uma aula boa, será? Putz. Isso tem uma consequência muito legal, que é lente. Lente é um negócio
que é legal de usar, mas é ruim para um caramba de calcular. Mas é isso. E a refração é um dos artifícios que você deve usar para chutar na cara dos terraplanistas, porque eles ficam falando: ah, não, mas é que a refração da atmosfera, junto com a perspectiva, faz com que o Sol se ponha. Tem calculadoras online disso, é sério. Você bota o índice de refração do ar naquele momento, e aí tem um site muito legal que você vê como seria uma terra plana e como... É que, se você olhar para uma montanha no horizonte, se está muito longe, você só vai ver uma parte dela porque a terra é redonda, então fica assim, aí só fica uma parte aparecendo para você. Mas uma terra plana, se fosse usar a física normal, ia aparecer uma parte bem maior, mas os caras falam: não, a refração é a perspectiva. Aí tem um site que calcula, dada a distância até o objeto, dada a sua altura e dada o índice de refração do ar, como seria a visão do que você, da montanha, por exemplo, que você está vendo, e como seria a visão a visão da montanha que você está vendo numa terra plana e numa terra redonda. E sempre bate com a terra redonda. Então você tem que usar a refração, cara. Além do mais, o índice de refração do ar é quase 1, ou seja, é quase a velocidade no vácuo. E a refração na Terra, muito pelo contrário, ela faz o raio subir. Então você vê uma parte maior da montanha do que você veria se fosse num vácuo. Eu acho. Não tenho certeza, mas faz o raio subir. É por isso que em alguns lugares os caras falam: ai, ó, esse eclipse. Porque eu tô vendo o Sol e eu tô vendo a Lua. Como é que tá acontecendo um eclipse? É o seguinte, porque eles estão em posições mais alinhadinhas assim, só que por causa da refração do ar, eles parecem estar mais altos. Você tem que usar isso para debater com o terraplanista. Eu recomendo também o site terraplana.ws, que tem várias explicações para você usar contra esses terraplanistas. Obrigado pela aula. Não, por prestar atenção lá.